Olá, boa tarde, ótima terça-feira, você que acompanha o Balanço Geral. Hoje a gente começa o esporte um pouco diferente. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Pois é, a tragédia que envolveu a Chapecoense abriu feridas difíceis de fechar, não só no clube, mas também nos veículos de comunicação de todo o país. 20 profissionais da imprensa morreram no acidente. Assim como o time, as equipes de jornalismo também precisaram se reconstruir em um ano marcado pela superação. Quantas palavras cabem em um ano? Quantas vivemos em 365 dias? Difícil contar, mais difícil ainda explicar. Algumas vão ficar gravadas na memória para sempre. Impossível não pensar no ano passado sem lembrar de palavras como tristeza, comoção e dor. O mundo chorou, famílias se dilaceraram. Da noite para o dia, equipes se desmontaram e tiveram que aprender a começar de novo. Se a palavra que marcou 2016 foi dor, a de 2017 é superação. Cada dia é um recomeço em um ano marcado pela reconstrução dentro e fora de campo. Nós estamos passando por uma reconstrução, foi um ano muito difícil. Eu creio que para todas as equipes esportivas das emissoras de rádio, a nossa em particular, nós perdemos todo o equipamento, equipamento caro. Perdemos o principal, que foram dois grandes profissionais. Um ano diferente, difícil, né? Porque nós estamos, assim como a Chapecoense, na reconstrução também da imprensa. Isso vale para nós, acho que vale para todos os veículos, né? Que tiveram pessoas envolvidas, e principalmente rádio e TV. Fábio acompanhou de perto a angústia daquela madrugada. Ele trabalha na Rádio Chapecó, que perdeu 2 profissionais no acidente. Um deles, o narrador Fernando Chardon, irmão de Fábio. O outro colega era Douglas Dornelles, repórter de esportes. Coube a Fábio dar a notícia e ajudar na reconstrução da equipe. Eu não desisti no dia 29, que foi o dia do ocorrido, né? E eu vim para a rádio aqui às 13h30 da manhã e coube a mim dar a notícia, a hora que surgiu, né, a notícia, a confirmação, eu que estava no ar e eu que fiz essa comunicação para os nossos ouvintes. Então, se eu não desistir naquele momento, eu não desisto mais, né? Então, a nossa caminhada prossegue, né? Eu acho que até mesmo a gente tem que dar sequência a esse trabalho como forma de homenagear e valorizar, né? Tanto o Douglas quanto o Fernando, quanto os outros companheiros das outras emissoras que também, né, não estão mais aqui. O narrador Ivan Carlos sobreviveu por um daqueles acasos que só o destino explica. Ele estava escalado para a cobertura. Na última hora, abriu mão da viagem para dar oportunidade a um colega. O narrador Gelson Galiotto e o repórter Edson Ebelini, o Picolé, morreram no acidente. Ivan já narrou mais de 1000 jogos da Chapecoense. Uma história que se confunde com a trajetória do time. A Chapecoense já me deu tudo. Provocou todas as emoções possíveis. E quais seriam as palavras para 2018? Talvez seja cedo para escolher, mas o desejo de todos é que esperança e alegria estejam na lista. Boa tarde, Badá. Inevitável a gente não parar esses dias, né, que se aproxima dessa data, mas o mais importante é lembrar em forma de homenagem, né, a todos aqueles que se foram e que, enfim, é um ano de reconstrução para todos nós, né, mas que a gente não abandonou a Chapecoense, não deixa de contar as histórias, principalmente essas histórias que valem a pena. Claro, com certeza, não adianta. É uma etapa que a gente sabia que ia ter que passar, né? Quando a gente vê algumas imagens de colegas que se foram, de amigos que a gente perdeu, ainda parece tudo meio surreal, né? Ainda parece que não é verdade. A gente volta e meia se surpreende com algum fato, com alguma lembrança, com alguma recordação de pessoas que estavam no nosso convívio diário e que infelizmente acabaram nos deixando em função desta tragédia. E o tempo é assim, o tempo ele vai passando muito rapidamente e amanhã já se completa um ano
desta que foi a maior tragédia da história do esporte mundial e que infelizmente acabou sendo com a Chapecoense, né? Então, voltam todas as lembranças, todas as recordações, muitos momentos de tristeza, de dor, mas aquilo que eu falei antes, né? É uma etapa que a gente tem que passar, é uma etapa que a gente tem que cumprir, até porque sempre foi dito, né? Para sempre Chape e jamais serão esquecidos. Nós temos a obrigação de manter viva a memória de todos aqueles que se foram quando a Chapecoense vivia um sonho de estar disputando uma final de competição internacional, a Copa Sul-Americana, que infelizmente, né, acabou, por irresponsabilidade de uma pessoa e de outras também, se tornando no maior pesadelo que a gente poderia imaginar, né? Então, quando a gente relembra esses episódios, esses fatos, essas pessoas, é uma forma de homenagear aqueles que se foram e de alguma forma também dar amparo e consolo e força àqueles que ficaram, que perderam seus familiares, porque se pra gente que perdemos muitos amigos, é muito difícil a gente reviver todos esses momentos, vocês imaginem para as famílias que perderam seus entes queridos, é muito mais difícil, né? Mas é a maneira que a gente tem para homenagear aqueles que se foram e dar força a todos que ficaram para que continuem batalhando, continuem na caminhada, porque a vida tem que seguir. É isso aí. Com certeza, amanhã também deve ser um dia de muitas homenagens aqui dos chapecoenses, né? E algumas atividades estão programadas já hoje à noite, né? Também para amanhã, quarta-feira. Agora nós vamos conversar, né, com a nossa repórter Marina Oliveira, que está no nosso link, participa ao vivo aqui do Balanço Geral do Bloco do Esporte, está lá na Arena Condá, num lugar muito especial em que algumas pinturas estão sendo feitas, né? Mas é a Marina que vai trazer essas informações para a gente também sobre a programação de hoje à noite, de amanhã, quarta-feira, aqui na cidade de Chapecó. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Fernanda. Pois é verdade, são dias aí de muita emoção e muitas homenagens aqui em Chapecó. Aqui ao fundo, por exemplo, está sendo montado um mural com fotos das vítimas, fotos e títulos que eles conquistaram, enfim, momentos marcantes de personagens que foram tão importantes nessa bela história aí que a Chapecoense construiu, né? Amanhã algumas atividades estão programadas para marcar a passagem de 1 ano já dessa tragédia. A Arena Condá vai estar aberta para visitação das 9 da manhã às 9 horas da noite. O público vai poder entrar no túnel de acesso ao gramado, onde também está sendo montado um espaço com fotos em homenagem às vítimas. Na entrada da ala leste também vai haver um espaço aí para que os torcedores façam as suas homenagens, a sua oração, acendam velas, né? Por uma programação religiosa também está prevista. À meia-noite, a paróquia Santo Antônio organizou uma vigília. Começa então à meia-noite na arena, seguida de uma procissão luminosa até a catedral. À 1h15 vai soar o sino então da catedral e em seguida inicia a vigília eucarística até às 6h30 da tarde da quarta-feira, quando acontece então a missa em homenagem às vítimas. As igrejas evangélicas também estão com programação especial e vão estar aí prestando atendimento às famílias que sentirem necessidade, que quiserem buscar também um conforto. As igrejas evangélicas vão estar prestando esse atendimento amanhã também durante o dia todo. Fernanda. Obrigada, Marina, pelas informações. Uma programação extensa, né, para dar um momento para os torcedores também prestarem a sua homenagem. Com certeza, um momento de oração, de homenagens, de concentração, né? Incluir nessa programação também a pedido da gurizada da Barra da Chape, eles irão fazer uma concentração na Praça Coronel Bertazzo, em frente ali à Catedral, 8 horas da noite. A partir das 8h30 se deslocam em caminhada, com auxílio inclusive da Guarda Municipal, da equipe de trânsito, para a Arena Condá, onde também estarão nesta vigília e depois prossegue, né, conforme disse a Marina, a programação até meia-noite na Arena, depois na Catedral Santo Antônio, onde vai ser feita uma vigília até na quarta-feira, 18h30. Então, é mais um momento, uma oportunidade, né, para a gente homenagear aqueles que partiram e, de alguma maneira, também dar um apoio para os familiares daqueles que ficaram. A movimentação já é grande em torno da Arena Condá, até porque eu resido ali perto e hoje pela manhã muita gente circulando por ali, e também as atenções, né, da imprensa nacional e boa parte da imprensa internacional, novamente, estão voltadas para Chapecó, né? A Chapecoense, em função de 1 ano da tragédia, se torna nacionalmente evidência no cenário nacional e parte do cenário internacional também, mas a gente tem que ter calma, tranquilidade, serenidade para poder passar por mais essa etapa e, anteriormente, temos que seguir em frente.
Depois do acidente, não dá para negar, né, gente? A Chapecó ganhou uma cidade irmã, bem como o clube, né? A Chapecoense ganhou um time irmão. Chapecó, Medellín, Colômbia. Localização que ultrapassa os limites geográficos, que fez da conhecida frase "não é só futebol" um lema, e da maior tragédia do esporte mundial, uma união sem tamanho. 2 clubes, Atlético Nacional e Chapecoense. Uma só torcida. Uma história de respeito que começou com um pedido à Conmebol para declarar a Chape campeã da Copa Sul-Americana. O torcedor não comemorou o título internacional inédito, mas ganhou a mais linda homenagem já feita em um campo de futebol. Foi uma espontaneidade humana, né? E aí você via eles cantando em português, e aquele momento ali começou a nos reconstruir. Eles entregaram para nós, chapecoenses, e para o mundo, um sentimento de reconstrução calcado e alicerçado no que o ser humano tem de melhor, que é o amor ao próximo. Gesto retribuído na final da Recopa, na Arena Condá, quando os chapecoenses transformaram a saudade em gratidão. Hoje é um dia que a gente precisa celebrar a vida, celebrar o futebol. E eu queria humildemente que todos pudessem dar uma salva de palmas àqueles irmãos que se foram. A relação entre brasileiros e colombianos ultrapassa as 4 linhas. Em Medellín, uma exposição itinerante que reúne fotos de vítimas percorre escolas e universidades. Alunos e professores querem arrecadar fundos para a construção ainda de um memorial de homenagens. Além disso, um projeto de lei pretende mudar o nome da montanha onde o avião caiu, de Cerro Gordo para Cerro Chapecoense. O professor colombiano explica que todos querem que a tragédia se transforme em esperança. Que se convierta em um sítio de esperança. Neste ano, o Poder Público de Chapecó declarou Medellín como cidade irmã. Em homenagem e agradecimento, aqui nesse local será construído um parque, uma obra física para demonstrar o carinho e respeito ao povo colombiano. Mascotes lado a lado na arena, no Atanásio Girardot, uma pintura feita por um artista chapecoense. Provas de que o amor e o futebol juntos podem levantar muitas bandeiras. Enquanto Chapecó e Medellín entender que eles têm esse fator de devolver ao universo toda a solidariedade advinda nesse momento, nós vamos estar criando um mundo melhor. E quando você se convence de como você pode fazer esse mundo e se convence que são as pessoas que fazem, né? Você transforma o mundo quando as pessoas se transformam. E é pelo coração que tu entra nas pessoas, não é de outra forma, né? E esse sentimento que está entre nós é um sentimento profundo e é pelo coração que está sendo feita essa ligação profunda e duradoura. Foi uma comoção mundial, né? Tão logo se tornou pública a notícia, a informação da queda do avião, do tamanho de toda a tragédia, foi uma comoção mundial, né? Mas o gesto de carinho, de solidariedade, o abraço amigo, né, que todos recebemos no dia seguinte à tragédia do povo colombiano, justamente dos torcedores do Atlético Nacional de Medellín, foi algo que surpreendeu, né, e que comoveu e emocionou a todos. Então, se tornamos cidades irmãs, né, com Medellín, por conta de tudo o que ocorreu, de alguma maneira, né, soubemos e conseguimos retribuir quando da vinda do Atlético Nacional de Medellín aqui para Chapecó na disputa da Recopa Sul-Americana, mas a gente tem que saber reconhecer de que fomos abraçados pelo mundo, né? O carinho veio de lugares que a gente jamais poderia imaginar e, de certa maneira, isso naquele momento serviu para confortar e continua confortando, né? Esta convivência que a gente tem que encarar e enfrentar em função de tudo aquilo que decorreu em relação à tragédia. Então, esse conforto, esse carinho a gente tem que receber e também, na medida do possível, não esquecer e, quando puder, saber retribuir.
E amanhã a gente mostra mais reportagens sobre o primeiro ano do acidente envolvendo a delegação da Chapecoense durante toda a programação especial da RIC TV Record aqui em Santa Catarina e também, claro, um balanço geral especialmente produzido para você de casa, para, como disse o Badá, né, para a gente homenagear e não esquecer jamais dos que se foram. Vamos falar de futebol agora, porque o Campeonato Brasileiro deu uma paradinha, uma pequena pausa no Campeonato Brasileiro, né? A Chapecoense se reapresenta hoje, vai fazer alguns exames, os atletas voltam a treinar amanhã. Já de olho no último desafio, né? Domingo a Chapecoense recebe o Curitiba fechando aí o Campeonato Brasileiro, né? Mas agora no meio da semana, amanhã tem decisão da Libertadores da América e o Grêmio já está na Argentina. Gritos, músicas, instrumentos, foguetes e sinalizadores para receber e apoiar o time. Depois de 10 anos sem chegar tão perto de uma conquista da Libertadores, o torcedor veio em peso para o aeroporto para se despedir do time. Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Lanús na Argentina. Com certeza, lá em Lanús, nós traremos o Tri da América para o Rio Grande do Sul e vai ser uma festa muito maior do que a Copa do Brasil do ano passado. Desde o final da tarde, a torcida já aguardava com festa a passagem do ônibus da delegação tricolor. A chegada foi breve, mas durou tempo suficiente para que o time pudesse embarcar com ainda mais vontade de conquistar o tricampeonato da Libertadores. E tem torcedor que faz loucura para ver essa decisão. Eu tô doente, consegui atestado e vou pra Argentina. Ele não queria me liberar. Vou ver o Grêmio, não adianta, é o Grêmio. Uma decisão histórica. A quinta vez que o Grêmio chega à final. Esse torcedor traz na pele a gratidão ao comandante tricolor. Tatuei o Renato porque ele nos devolveu a glória depois de 15 anos e vai nos levar para o ponto mais alto do mundo, que vai ser contra o Real Madrid. A gente vai ganhar do Real Madrid ano que vem. O Grêmio conquista o tricampeonato da Libertadores se empatar ou vencer o Lanús, já que ganhou em casa por 1-0. E nós conversamos com o ex-atleta do Grêmio que sabe bem qual que é o gostinho de levantar a taça da Libertadores da América. Olha só. Natural de Aratiba, Rio Grande do Sul, Odair jogou no Grêmio como ponta esquerda, aquele meia que atua mais pela lateral de 1977 a 87. Odair lançado. Campeão brasileiro de 81, em 83 teve o ano mais especial da carreira, ano que gremista nenhum esquece, ano do primeiro título da Libertadores sobre o Peñarol. Depois do empate no Uruguai, o tricolor venceu no Olímpico por 2-1. E em dezembro veio o Mundial. Com 2 gols de Renato Portaluppi, o tricolor dos Pampas superou o Hamburgo da Alemanha e conquistou o título. Tive a oportunidade de ser 5 vezes campeão gaúcho, campeão brasileiro em 81, onde nós enfrentamos o São Paulo nas 2 finais, que o São Paulo era uma seleção brasileira. Vencemos o São Paulo no Morumbi, com o gol do Baltazar, um gol maravilhoso, um gol que está guardado, acho, na memória de todos os gremistas daquela época. Inclusive eu fui escolhido o melhor jogador em campo daquele jogo, no segundo jogo em São Paulo. Depois nós fomos vice-campeões do Brasileiro em 82, onde nos deu essa condição de ter a Libertadores em 83, onde nós vencemos a Libertadores de 83 e depois fomos na busca do Mundial em 83 lá em Tóquio. E quem tem a experiência de já ter vencido a competição dá a dica. A gente tem que estar muito focado, né? Porque a Libertadores é uma competição à parte, né? É mais mata-mata do que propriamente você chegar e classificar. É muito difícil. Aos 56 anos, Odair não se aposentou do futebol. O ex-atleta mora em Erechim, onde montou uma escolinha do Grêmio. Ele não esconde a paixão pelo clube. Acompanhou toda a campanha na Libertadores e está confiante na conquista tricolor do tricampeonato. Estou confiante que o Grêmio vai lá na Argentina e vai trazer o tricampeonato da Libertadores.